Filhos da Rua. Rocambole Produções Culturais Limitada e Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam leitura do argumento do roteiro Filhos da Rua com tradução em Libras. Projeto com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2. Som alto de marreta batendo em uma parede. Alguns segundos de silêncio, e outra batida é ouvida. Finalmente, vemos o objeto ser batido contra uma parede. É noite. 3 homens batem forte na parede até fazerem um buraco. Um feixe de luz de lanterna ilumina o corredor sujo com goteiras de um prédio. Vozes são ouvidas, mas sobrepostas, fica impossível distinguir o que é falado. Uma porta é aberta. Entulhos de obra ocupam quase todo o espaço. A luz da lanterna ilumina fixamente um cartaz onde se consegue ler: Junqueira e Guimarães Engenharia. Início da obra 22/3/2014. Fim da obra 12/2014. Cursinho Popular Amigos do Terreirão. O professor Cadu, 25 anos, fala para os alunos sobre a criação da Lei das Aposentadorias. Ele explica que os moradores do Rio de Janeiro foram forçados a saírem de suas casas para que a família real de Portugal se instalasse com mais conforto. Os prédios eram marcados com as letras P e R, que era traduzido como Príncipe Real. Dandara, 25 anos, uma das alunas, anota em seu caderno a expressão prédio roubado. No bairro Recreio dos Bandeirantes, Natanael, 35 anos, tira fotos de várias bandeiras do Brasil penduradas nas varandas dos apartamentos. 2 homens ficam incomodados com a presença do rapaz e o expulsam do local de forma truculenta. Lorenzo, 28 anos, dá instruções de boxe para o jornalista César, 50 anos, na parte externa do apartamento classe média alta no bairro Recreio dos Bandeirantes. Praia do Recreio. Ana, 40 anos, leva a caipirinha para 2 homens. Próximo dali, Fred, 10 anos, chuta a bola de futebol e acerta pessoas que tomam sol. A mulher atingida arremessa o objeto na direção do mar e xinga o menino. Na sala de casa, Ana, com o rosto machucado, tenta acalmar Vanilda, 45 anos. Diz que o importante agora é as duas ficarem do lado, de olho em Fred, filho de Ana e enteado de Vanilda, que ficou bastante assustado com a confusão na praia. Dandara desce pela escadaria da ocupação Filhos da Rua. Na parede, frases pintadas: quem não luta está morto. Ocupar e resistir, lutar para garantir. Na garagem do prédio, os moradores estão em um clima descontraído. Bandeiras do arco-íris e do orgulho trans estão penduradas. Cerca de 20 pessoas. Pitulinha, 55 anos, montado como a drag queen Marília Ocupada, faz performance da música Sujeito de Sorte. Dandara fuma na rua em frente ao prédio. De fundo, a música Como Nossos Pais, na voz de Elis Regina, pode ser ouvida. Dandara encara os prédios ao redor enquanto fuma. Rebeca, 38 anos, chega e acende um cigarro. Elas fumam juntas. Em determinado momento, elas cantam alto o refrão da música. A voz de um dos vizinhos ecoa na rua, as mandando calar a boca de forma agressiva. As duas se encaram em silêncio. A câmera se perde e revela o bairro Recreio dos Bandeirantes. A música vai se perdendo aos poucos no silêncio da vizinhança. Vanilda recebe o representante da Ravit Engenharia. O homem explica que o imóvel foi comprado em um leilão por uma construtora que quer retomar as obras o quanto antes. E, por isso, a empresa tem uma proposta de acordo para que os moradores saiam do local sem que haja necessidade de uma briga na justiça. Na área externa da ocupação, Vanilda conta para os moradores que foi oferecido R$ 5.000 pelo apartamento. Mas que o acordo só vale se todos aceitarem. Eles precisam decidir se aceitam e saem do imóvel em 10 dias ou se ficam no prédio e vão para a luta. Na área externa da ocupação, Dandara e outros moradores pintam de rosa o mesmo cartaz que anteriormente estava no meio dos entulhos. Lorenzo e outros 2 moradores cortam folhas de papel em branco. A palavra rua está formada no chão com os moldes da folha em branco. Na rua, todos encaram o cartaz pendurado na placa de alumínio na frente do prédio onde se lê: Ocupação Filhos da Rua. Morar é um direito, ocupar é um dever. Lorenzo chega no apartamento de Vanilda.
e revela que conhece um advogado que topou auxiliá-los. Dandara, que é irmã de Vanilda e mora na mesma casa, diz que Lorenzo é iludido por achar que os homens que ele faz programa vão realmente se envolver com pessoas como eles. Vanilda agradece, mas deixa claro que ninguém precisa se preocupar, pois tudo está sob controle. Vanilda está em uma pequena sala de reuniões em frente a um defensor público. Agitada, mostra fotos do prédio antes de eles ocuparem e relata que desde 2014, quando a antiga construtora decretou falência, o prédio estava abandonado. O homem pergunta se eles pagam as contas de luz e água ou se fazem ligação direta. Vanilda pega vários comprovantes e afirma estarem com tudo em dia. O advogado pergunta quanto tempo eles estão no local. Vanilda responde que estão há 1 ano. O advogado explica que se fossem mais de 3 anos, eles poderiam alegar uso campeão, mas que no caso deles não vê solução. Explica que o leilão foi realizado seguindo todos os trâmites da lei e que a justiça validou a compra do imóvel. Aconselha que Vanilda e todos da ocupação achem novos lugares para morarem. Na lousa da sala de aula está escrito: Independência do Brasil. Cadu explica a contribuição vinda do povo para que o processo de independência acontecesse. Cita Bahia, em que o protagonismo das mulheres pretas foi silenciado pela história oficial. Vanilda procura Aline, 40 anos, advogada militante da causa de luta pela moradia. Ela mostra a liminar expedida pelo juiz que estabelece um prazo de 60 dias para que os moradores saiam do imóvel. A mulher diz que vai pegar o caso deles. Natanael anda pelas ruas da zona portuária do Rio de Janeiro. Ele olha cada prédio clinicamente. Seu caminhar não é apressado. Vanilda conta para os moradores da ocupação sobre a liminar. Aline explica que assim que acabar o prazo estipulado, a polícia está autorizada a retirá-los compulsoriamente do local. A advogada ressalta que vai entrar com um pedido para suspender a liminar. Uma histeria toma conta de todos na ocupação. Gritos de ordem. Dandara puxa um canto. Não queremos guerra, não queremos briga, só queremos moradia. Todos cantam cada vez mais alto, até que são surpreendidos com um saco de lixo com fezes humanas caindo no meio deles. Todos param de cantar. Outro saco com fezes acerta as pessoas. Todos os moradores da ocupação vão até a rua. Eles observam algumas varandas do prédio em frente à ocupação acesas, mas ninguém aparece. Vem o cartaz com o nome da ocupação vandalizado. Os moradores reforçam a segurança da ocupação. Toras de madeira fincadas em uma base de concreto criam um segundo muro. No alto dessas toras, arames farpados fazem uma espécie de cerca. Nas laterais do prédio foram colocados arames farpados e cacos de vidro. Lorenzo sugere fazer uma matéria no jornal. Pedirá ajuda a César. Vanilda agradece o empenho do rapaz, mas explica que a mídia nunca está do lado deles. Dandara, dessa vez, fica do lado de Lorenzo. Diz que qualquer tentativa é válida. Vanilda encara os dois em silêncio. Natanael observa na televisão de uma padaria uma matéria no jornal sobre a vinda do coração de Dom Pedro I para o Brasil. O âncora explica que o governo português aceitou deixar o órgão do imperador do Brasil vir para o país por causa das comemorações do bicentenário da independência. Na sala de aula, Cadu diz que a vinda do coração é o roubo do verdadeiro significado do 7 de setembro, que, aliás, teve seu significado real roubado inúmeras vezes. Como no quadro de Pedro Américo, intitulado Independência ou Morte, que criou uma fantasia sobre o dia 7 de setembro. Repórter cinematográfico filma a escadaria da ocupação. César aponta para os sacos de lixo fechados que estão na porta que dá acesso ao segundo andar. No corredor, o repórter direciona a câmera para as infiltrações na parede. Dandara é vista pela lente da câmera do repórter. Ela dá seu depoimento. Esse prédio estava abandonado, cheio de bichos, entulhos. Nós trouxemos a dignidade para cá. E se a lei está do lado do capital, dizendo que devemos sair, eu vou lembrá-los que o artigo 6º da Constituição brasileira assegura a todos os seus cidadãos o direito à moradia. Não queremos nada além do que está garantido na lei. E ninguém aqui está se negando a pagar. Só não vamos aceitar esse jogo de especulação imobiliária que nega a função social de um imóvel em benefício dos mais ricos. Moradia é dignidade. Vocês estão lembrados que o Brasil está comemorando o bicentenário da independência esse ano? Mas eu pergunto, independência para quem?
Todos os moradores da ocupação assistem à matéria ir ao ar na garagem do prédio. O morador do prédio, em frente à ocupação, dá entrevista. Diz que a paz do bairro acabou depois que os baderneiros chegaram. Em seguida, o advogado da construtora Ravite diz que a empresa não compactua com a invasão de um imóvel privado que não estava abandonado, mas sim com a obra paralisada. A reportagem se encerra sem a fala de Dandara. Os moradores protestam indignados. Gritos de ordem contra os vizinhos. Lorenzo briga com César por causa da reportagem. O jornalista afirma que não sabia que tirariam a fala de Dandara. Explica que ele é um funcionário, não manda em nada na emissora. Mas insiste que está disposto a ajudar. Lorenzo agradece, mas diz que a melhor forma dele ajudar é indicar mais alunos para ele. Na garagem da ocupação, Vanilda conta para os moradores que o pedido de suspensão da liminar foi negado. O prazo para eles serem retirados compulsoriamente do imóvel está valendo. Dessa vez, os moradores se encaram em silêncio. Natanael abraça Vanilda. Um dos moradores pergunta se eles não deveriam voltar para a ocupação da manhã, onde eles moravam antes de irem para o bairro Recreio dos Bandeirantes. Natanael, furioso, segura a camisa do homem, mas é contido pelas pessoas em volta. Ana e Vanilda, acompanhadas da proprietária do imóvel, estão em uma kitnet vazia. Vanilda anda pelo local sem dizer uma palavra. A proprietária, com um molho de chaves na mão, diz que precisa de 3 meses de depósito antecipado. Vanilda discute com Ana. Diz que elas precisam resistir até o fim. Ana alerta que é preciso se preparar para a saída do prédio. Vanilda sai da kitnet sem se despedir de Ana. Vanilda anda a passos largos pelo bairro Recreio dos Bandeirantes. É possível ouvir o som das buzinas e gritos de ordem dos militantes do candidato à presidência Jair Bolsonaro. À medida que anda, os sons ficam mais altos. Fogos de artifício explodem no céu. Algumas pessoas com bandeiras do Brasil e camisas da seleção brasileira viram a esquina e caminham na mesma calçada que Vanilda. Eles verbalizam que o Brasil continuará sendo o país da ordem e do progresso. O país que não dá espaço para vagabundo que quer viver de bolsa esmola. Vanilda vira em direção ao grupo e, revoltada, manda todos calarem a boca. Os homens a xingam e correm em sua direção. Um dos homens alcança Vanilda e a derruba no chão. Ana chega em casa. Dandara corre para a sala. Pergunta sobre a irmã. Ana diz que Vanilda ficará internada por um tempo. Está fora de perigo, mas em observação. Foram muitos socos na cabeça. Ana senta no sofá e chora copiosamente. Ana e Dandara estão na ocupação da manhã. Elas conversam com Zé, 55 anos. Ele é pai de Fred e ex-marido de Ana. Zé é o líder da ocupação da manhã, onde os moradores da ocupação Filhos da Rua moravam antes de irem para o Recreio dos Bandeirantes. O homem sempre fez vista grossa para os constantes casos de transfobia e homofobia que aconteciam no prédio, com os moradores o chamavam da Rosa. Ana quer que o homem o ajude com o dinheiro do depósito, para alugar a kitnet. Zé afirma que dinheiro não tem, mas que ela, o filho e todos da ocupação Filhos da Rua podem voltar a morar na ocupação da manhã. Dandara intervém. Diz que para lá ninguém volta. Zé pede para Dandara não se meter. Eles discutem de forma acalorada. Ana tenta acalmar a situação, mas a discussão fica ainda mais intensa. Dandara revela que Zé foi omisso com todos do Andar Rosa, mas principalmente quando jogaram água fervendo em Natanael. As pessoas que cometeram o crime deveriam estar presas, ou pelo menos expulsas da ocupação, mas os culpados foram protegidos. No hospital, Vanilda está em um quarto com os outros 2 pacientes. Dandara admite estar com medo. Diz que os moradores já estão se movimentando para sair da ocupação. Vanilda pede para que Dandara os convença a ficar até o fim, para que assim fique claro que o Estado está literalmente jogando os moradores na rua para beneficiar os poderosos. Tela preta. Só ouvimos as vozes de Dandara, Lorenzo e de outros moradores da ocupação. Uma voz diz que chegou a hora. Outra diz que deve ter sido a construtora que mandou cortar a luz. Outra voz diz que isso é coisa de algum vizinho. As vozes ficam cada vez mais misturadas e aos poucos vão sumindo até ficar em total silêncio. Imagens de arquivo da internet e da imprensa tradicional do grito dos excluídos do Rio de Janeiro em 2022.
Em uma das imagens, vemos um cartaz com o tema do protesto: Brasil, 200 anos de independência. Para quem? As pessoas protestando no Grito dos Excluídos faz fusão com os membros da ocupação Filhos da Rua parados em frente ao prédio no Recreio dos Bandeirantes. Os moradores da ocupação carregam cartazes com os dizeres: quem não luta está morto. Ocupar e resistir, lutar para garantir. Morar é um direito, ocupar é um dever. Artigo 6º da Constituição, igual direito à moradia. O homem que não tem CEP não é um cidadão. Eles cantam: não queremos guerra, não queremos briga, só queremos moradia. 2 carros de polícia, um caminhão da empresa de lixo da cidade, um carro com a logo da construtora Habit. Os vizinhos se aglomeram na rua e nas varandas de suas casas. Mulher com roupa preta, onde podemos ler Conselho Tutelar. Dandara disse que é um absurdo mandarem caminhões de lixo para retirarem as coisas deles. O capitão da polícia diz que se eles não saírem por bem, a ordem entrará à força. Em protesto, Dandara bate com força na porta do caminhão enquanto grita que ninguém ali é lixo. 2 policiais afastam Dandara do caminhão. Natanael, Ana e Lorenzo intervêm e um princípio de confusão começa. Dandara canta ainda mais alto e os membros da ocupação fazem uma corrente humana e cercam a frente do prédio enquanto cantam. Natanael anda pelas ruas de Copacabana. Ele encara um prédio rosa de 3 andares. Natanael atravessa a rua e se aproxima da porta toda enferrujada e com um cadeado na corrente. Natanael encara a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e faz sinal para o ônibus onde se lê Tijuca. Natanael está só de calça jeans. Ele procura uma camisa em cima da cama. Ele está em uma kitnet no Morro da Formiga. Quando ele pega a camisa, vemos Lorenzo vestindo uma camisa em um quarto espaçoso e com mobílias caras. Lorenzo sai do quarto e chega na sala da casa de César. Eles se beijam. De forma carinhosa, César arruma os cabelos de Lorenzo, que acabou de bagunçar, enquanto o beijava. Ana penteia o cabelo de Fred na sala da kitnet, que ela estava antes com Vanilda. Ana beija Fred, sai correndo pela sala. Ana senta na cama e pega suas sandálias. No hospital, Vanilda calça o tênis, sentada na cama. Dandara fecha a mala de Vanilda, que agradece o apoio da irmã. Confessa que nesse tempo no hospital, se questionou muito se fez certo em tirar as pessoas da ocupação do amanhã. Dandara de sentir muito orgulho de Vanilda, que ela ensinou a todos sobre a luta por moradia e dignidade. Vanilda pede para que a irmã não desista do sonho de ir para a faculdade. Dandara diz que está pronta para o Enem. Elas se abraçam. Vanilda, Dandara, Ana e Fred comem um bolo de cenoura. A kitnet quase não sobra espaço para eles andarem. Vanilda encara o local e promete que não vai descansar até que eles tenham a casa deles. Dandara diz que eles já têm uma casa. Madrugada. Todos se encontram na Praça do Pontal, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. O ônibus está parado. Os moradores da ocupação Filhos da Rua entram carregando algumas bolsas. Já dentro do ônibus, Dandara explica que ao chegar ao local, é preciso que todos permaneçam em silêncio e sigam suas instruções. As pessoas comemoram. Dandara lê uma mensagem de Lorenzo no seu celular. Boa sorte, minha amiga. Quando se instalarem, me convida para o café. Te amo. Dandara manda o motorista dar a partida. Madrugada. Natanael bate com a marreta no cadeado do portão enferrujado do prédio da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Natanael quebra o cadeado e arromba a porta. Dandara grita para os moradores da ocupação entrarem. Dandara faz sinal com as mãos. As pessoas correm. Entrem! Anda! Essa é a casa de vocês. Entrem! Grita Dandara. Na varanda do 2º andar do prédio ocupado, Vanilda e Dandara terminam de amarrar o mesmo cartaz que elas penduravam na ocupação Recreio dos Bandeirantes, onde lemos: ocupação Filhos da Rua. Morar é um direito. Ocupar é um dever.